Bom, vamos lá. Aqui nós vamos começar a estudar MDC e MMC. Porém, antes de entrar com esses dois assuntos, eu preciso explicar o que são múltiplos, divisores, números primos. A partir desses três conteúdos, nós vamos ingressar na parte de MDC e MMC. Aqui tem uma pequena introdução que significa MDC e MMC, que MMC é o máximo múltiplo comum. E o MMC você vai lembrar da tabuada de multiplicação, máximo múltiplo, multiplicar. E o MDC você vai lembrar da tabuada de divisão, certo? Vamos lá. A partir disso, a partir desses dois estudos, nós vamos entrar no meio de também fatoração, que a gente vai ver que é só dividir entre números primos. Vamos aprender a parte dos múltiplos. Vamos lá. O múltiplo é sempre o quê? É uma multiplicação com número real. Você aprendeu comigo que o número real é um grande conjunto formado por número racional e número irracional, certo? Vamos lá. Aqui ele dá até uma formulazinha básica, né? B igual A vezes K. Ó, o B é o múltiplo, A o número natural, K qualquer número, certo? Então vamos lá. Eu quero saber, bora bem aqui embaixo. Eu quero saber quem são os múltiplos de 2. Então vou pensar na tabuada. Na tabuada começa com qual número? Começa com 0. Então 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E vai para o infinito e vai dar mais infinito. Certo? Então aqui eu estou resolvendo o quê? Quais são os múltiplos de 2? Você percebe que eu estou fazendo o quê? A minha tabuada. E aqui, quais são os múltiplos do número 3? Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E assim vai para o infinito. O que você percebeu no múltiplo de 2 e no múltiplo de 3? Ele está começando com um número, tá? Ele começa com 0 e ele vai sempre até o mais infinito. Então, ele tem começo e não tem fim. Bota aqui, não fim. Certo? Bora analisar aqui as observações deles, ó. Todo múltiplo começa por 0 e não tem fim. Essas são as duas observações dele. Na parte de divisores, nós vamos aprender o quê? A dividir o outro lado quando é uma divisão exata. O que é uma divisão exata? Quando dá resto zero. Então eu tenho bem que assim, por acaso. 10 dividido por 2, eu sei que vai dar 5, vem para cá menos 10 e dá resto zero. Se der o resto zero, a gente vai trabalhar com os divisores. E sempre é divididos em partes iguais. Então, eu pego 10, então 10 dividido por 2, então eu tenho duas partes de 5. Isso aqui é só um exemplo. Vamos vir para cá. Aqui, ó. Se A e B são números naturais, certo? O que é um número natural? Bora relembrar aqui. Eu pensei que a gente só usava lá no começo da aula. Não, a gente usa na matemática todinha. Não se preocupe, não. Vamos lá. O que é um número natural? Número natural é aquele número que começa com 0 e vai 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente até o mais infinito. Vamos lá. Sabendo que A e B são números naturais, então B é divisor de A. Então, A dividido por B. Sempre que o múltiplo de B e sempre A é múltiplo de B. Então, eu tenho isso aqui. A igual múltiplo de B. Por exemplo,
2 é divisor de 4 e 4 é múltiplo de 2. Vamos lá. Aqui, ó, quando eu faço essa divisão, você percebe o seguinte. 4 dividido por 2 é o quê? Quantas vezes esse 2 cabe dentro do 4? Cabem 2 vezes. Vem para cá menos 4 e dá resto 0. Então, ó, o 2 é o nosso K, certo? Referente a essa aqui, tá? Esse 2 é o nosso... Espera aí. Eu vou fazer mais pedagógico. O K vou botar de vermelho. Vermelho. O B de preto. E o A de azul. Certo, vamos lá. Então, esse 2 bem aqui assim é o nosso K. Esse 2 de baixo. O K. Esse 2 de cima é o nosso B. E por fim o 4 é o nosso A. Pronto, estão separados cada um com suas cores respectivamente. Quando eu multiplico B vezes K, vai me resultar o nosso A. Ah, professor, botar outro exemplo? Posso. 21 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 21? Eu vou botar... Cabem 3 vezes. Então, 3 vezes 7 vai dar 21. Vem para cá menos 21. E por fim, então, o resto 0. Então, o 3 é o nosso K. O 7 é o nosso B. E o 21 é o nosso A. Vamos lá. Então, aqui nós vamos aprender alguns divisores, certo? Vamos lá. Quais são os números que dividem o número 1? O 1 é só divisível por 1, certo? Vamos lá. Quais são os divisores do 2? Quais são os números que o 2 pode ser dividido? Ó? Por exemplo, ó, tem um 2 aqui assim, e aqui eu vou dividir. Eu posso dividir ele por 1? Posso, porque qual é o número? Quantas vezes um cabe dentro do 2? Cabem 2 vezes. Então, 2 vezes 1, 2 vem para cá, menos 2. Então, dá resto 0. Qual é o outro número? O outro número pode ser o quê? Pode ser 2. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Cabem uma vez. Então, vai dar resto 0. Ah, professor, posso botar o 3? Não. Porque você percebe que esse número está sendo maior que esse. Então, não vai dar resto 0. Então, o 2, ele só tem os divisores 1 e 2. E o 3? Vamos fazer a mesma ideia. Aqui. Quais são os números que dividem o 3? Então, 1, certo? Porque quantas vezes 1 cabe dentro do 3? Cabem 3 vezes. Vem para cá menos 3 e dá resto 0. E por fim o 3. Que cabe dentro dele, cabe uma vez. E por fim dá resto 0. Vamos lá. Agora bora ver o outro número. Bora ver o número 4. Então, você percebe que o 1 ele está sempre dividindo todos os números, certo? Bom, eu percebo que o 2 ou que o 4 é par, então ele é divisível por 2. Então vem para cá. 2 dá menos 4 e resto 0. Deu uma travada. Dá resto 0. Certo? E também o 4 também é divisível por 4. Tá? Vem dar resto 0 também. Você percebe o seguinte. Que o número, ele tá... Ou que o divisor, ele tá sendo o quê? Ele sempre vai começar por 1 e sempre vai terminar por ele. E assim sucessivamente. E nessa lista também você percebe o seguinte. A parte que eu deixei em negrito e sublinhado é para você ver descaradamente uma coisa que eu quero que você veja. E você percebe que o 2, o 3
o 5, o 7. Se eu botei mais outro. O 11. Eles têm apenas dois divisores. Quando isso acontece, quando o número tem apenas dois divisores, isso significa dizer que ele é um número primo. O que é um número primo? Ele só pode ser dividido por um e por ele mesmo. O detalhe aqui é o 2. O 2, ele é o único número primo que é par. Todos os outros números pares, 2, 6, 8, 10, 14, infinitamente, eles não são primo. Apenas o 2, ele é o único considerado primo e par. Por que o número 1 não é considerado primo? Porque ele tem apenas um divisor. Aqui você percebe, né? Quais são os divisores de 4, 1, 2, 4. Quais são os divisores de 6, 1, 2, 3, 6. Os divisores de 8, de 9. E assim sucessivamente. Aqui eu botei algumas observações. O menor divisor do número natural é sempre o número 1. Então, toda vez que eu vou apresentar os divisores, sempre o primeiro é 1. O maior divisor é o próprio número. Por exemplo, aqui eu quero saber quais são os divisores do número 12. Eu sei que ele vai começar por 1 e eu sei que ele vai terminar por 12. Aí eu tenho que saber quais são os outros números. Como é que a gente faz? Vamos lá. Ó. Quais são os divisores do 12? Vamos lá. Como é par, então a gente começa por 2. Então, 6, vem para cá, menos 12, dá resto 0. Eu percebo que o 2 é divisor de 12 e também eu percebo que o 6 também é divisor de 12. Então, ó, 2 e 6. Então, se a gente fizer pelo menos até a metade, por consequência, a gente sabe a outra metade, porque esses dois aqui vão se completar. O 0 não é divisor de nenhum número. Isso aqui é um detalhe muito importante que pode cair uma questão teórica na prova. Os divisores são de forma de conjunto finito. O que é finito? Tem fim. Tem fim. Certo? Então, qual é a primeira diferença? Deixa eu botar aqui do lado. Uhum. Então, deixa eu botar assim. Ó. Qual é a primeira diferença de múltiplo e divisores? Um vai para o infinito e o outro tem fim. Essa é a primeira diferença entre eles, certo? A outra diferença, um começa com 0 e um começa com o número 1. Agora vamos para cá. Quais são os números primos? Como eu já dei um spoiler ali em cima, você entendeu que eles têm apenas dois divisores, que é quem? Um e ele mesmo. Se passou de dois divisores, não é mais número primo, certo? Vamos lá. Esses são os números primos para você memorizar na hora da prova, porque a gente vai usar uma coisa chamada fatoração. Quando a gente está fatorando, a gente tem que observar apenas os números primos. Na maioria das vezes, você vai usar até o 7. Na maioria. Ou em alguns casos, outros, você pode usar até o 23. Então, é bom você sempre memorizar até o 23, certo? Esses aqui são mais usados. Esses aqui acontecem de vez em quando. Às vezes é necessário decorar quais são os números primos. Números primos eles são infinitos, como assim como todos os nossos números são infinitos. Então, vai ter número que você vai perceber que a gente olha, esse aqui é número primo, mas não é. E outro número a gente vai ver, ó, esse aqui é primo, mas também não é. Como é que a gente sabe se ele é primo ou não? Através da fatoração. E a gente vai ter que usar muito a nossa tabuada de multiplicação
e divisão. A partir daqui, a gente vai ter, de todo o nosso conhecimento de múltiplos e divisores, a gente vai estudar o nosso MMC e o MDC. Primeiro vamos estudar o MMC. Aqui você observa que nós temos dois números, 20 e 30. Ó, mínimo múltiplo comum. Então, MMC é mínimo múltiplo comum. Então, múltiplo, a gente vai usar o quê? A tabuada de multiplicação. Comum é o primeiro número comum entre os dois números, certo? Então, mínimo, o primeiro. Primeiro número comum entre os números. Se a gente fazer o múltiplo de 20, então, 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 80, 100, 120 e por aí vai até o mais infinito. Quando a gente faz o múltiplo de 30, 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 90, 120, 150, 180 e mais infinito. Mas só que a gente, se for fazer múltiplo por múltiplo, a gente vai demorar a observar quem são o mínimo múltiplo comum. Então, a partir daqui, a gente vai aprender a fatorar. Então, a gente vai determinar o MMC do 20 e 30. Então, eu tenho um número 20, vírgula, número 30. E vou aprender a fatorar. Então, o que é fatorar? Aqui a gente vai botar os números primos, certo? Sempre na ordem crescente. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho embaixo. 20 e 30. E vamos lá. Qual é o primeiro número primo? O primeiro número primo é 2. Então aqui, sempre o número que você vai botar é o número primo. E sempre a resposta, você vai ter que ver que a resposta vai dar um resto zero. Certo? Então, ó. Quanto é 20 dividido por 2? Eu tenho certeza que é 10. Quanto é 30 dividido por 2? Vai dar 15. Quando eu faço essa divisão, 20 dividido por 2, então, ó. Então, 2 dividido por 2, 1. Vem para cá, menos 2, dá 0. Como sobrou um 0, vem para cá. Então, deu o resto 0. E no 30, você observa que eu faço a mesma coisa. Vamos lá. Você percebe que eu tenho um número par aqui. Então, eu posso repetir o número primo. Então, aqui vem um 2 de novo. 10 dividido por 2 é 5. Como 15 eu não consigo dividir por 2, eu vou repetir ele. Como eu percebo que esse lado não tem mais número par, então eu vou para o próximo número primo, que é 3. 3 não divide o 5, mas eu vou repetir o 5, mas divide o 15. 15 dividido por 3 é 5. Por fim, 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto. E agora o que é que eu faço com esses números? Eu vou fazer uma multiplicação entre eles. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Você observa que foi o primeiro número que foi em comum entre 20 e 30, que é o 60. Quando eu estou trabalhando com MMC, a minha resposta tem que dar 1 em 1 bem aqui. Tá bom? Bora treinar aqui um pouquinho. Quais são o MMC de 15, 25 e 40? Então, 15, 25, 40. Aí vamos lá. Eu percebo que tem número par, então começa com 2. Então, 15, 25, vou repetir. 40 dividido por 2 é 20. Eu percebo que tem par ainda, então 2 novamente. Então, 15, 25. 20 dividido por 2 é 10. Continua com 2. 15, 25. 10 dividido por 2 é 5. Certo.
E agora eu faço o quê? Vou para o próximo número primo, que é 3. Eu percebo que ele divide o 15, que vai dar 5. Por fim, 25 e 5, certo? E agora, qual é o próximo número primo? 5, que vai dar 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. E por fim, 5 novamente. Então, 1, 1 e 1. Pronto. A partir daqui eu vou fazer o que? A multiplicação entre todos esses números. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 4, 20. Vai 2. Eu vou fazer mais um pouquinho do lado. 24, 25. 5 vezes 4, 20. Baixa o 0 e sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. E por fim, 2 vezes 24 é 48. 48. Então aqui eu vou somar. 0, 10 mais 1, 6. Então, o primeiro número entre o, o MMC, né? Mínimo múltiplo comum de 15, 25 e 40 é 600. Se eu fosse fazer a tabuada do 15, aí vai lá, 15 vezes 0, 0, 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30. Eu ia fazer isso até chegar no 600. Não, eu ia fazer até onde dava, até onde a minha paciência deixava. E depois com 25 e depois com 40. Aí eu ia ver que o primeiro número comum entre esses três ia ser o 600, certo? Bora subir aqui. Já no caso do MDC, a gente vai, no caso do MDC, a gente vai trabalhar com fatoração também. Tanto o MDC como o MMC, a gente vai trabalhar com fatoração. Mas só que a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma. A gente vai usar a conta como se fosse MMC, porém a gente vai pegar os primos em comum. Primos comuns. Como assim? Vamos lá. Comuns. Eu vou fatorar de novo o 20 e o 30, certo? Então, 20 e 30. Vou fatorar normalmente. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 10 e 15. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5 e 15. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 5, 5 e 5. E por fim, 5 vai dar 1 e 1. Certo? Então, fatorei novamente o 20 e o 30. Mas agora você vai perceber o seguinte. Qual foi o número primo que dividiu os dois ao mesmo tempo? Você percebe que esse número aqui assim divide o 20 o 2 divide tanto o 20 como o 30. Já nesse outro caso, já na linha de baixo, eu percebo que ela não divide. Divide apenas o... Eu percebo que nessa segunda linha não divide os dois ao mesmo tempo. E nem essa. Mas já a próxima linha, eu percebo que ela divide os dois ao mesmo tempo. Então, o 2 e o 5, eles são o único que dividem o 20 e o 30 ao mesmo tempo. Então, com isso, eu posso fazer apenas a multiplicação entre eles. 2 vezes 5, que vai me resultar 10. Quando eu estou fazendo os divisores, você percebe o seguinte, começa com 1, né? Aí vai, né? 2, 4, 5, 10, 20. Vem, né?
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30. Então você percebe que o máximo divisor comum entre 20 e 30 é o que? É o 10. O MMC é o que? É o mínimo. O MDC é o máximo. Então tem essa diferença. Então bota aqui essa diferença entre os dois. MMC e MDC. Então o MMC ele quer o mínimo. E MMC ele quer o máximo. Certo? Aqui a gente vai corrigir qual é o MDC. Aí 15, 25, 40. Vamos lá. Então, como tem par, então, ó, 2. Então aqui, 20, 15, 25. Aqui vai dar 20. Aí por 2 de novo. 15, 25 e 10. Por 2 de novo. 15, 25 e 5. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 5, 25 e 5. Aqui eu tenho 5. Aqui vai dar 1, 5 e 1. E por fim, 5. 1, 1 e 1. Nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessas 6 operações, você percebe que apenas um dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, qual foi? Foi apenas esse 5. Você percebe que o 2, esse 2 só divide o 40. Esse 2 só divide o 20. Esse 2 só divide o 10. Esse 3 só divide o 15. Já esse 5 divide os 3 ao mesmo tempo. E por fim, esse 5 só divide esse. Então, o MDC de 15, 25, 40 é apenas o 5. Então, MDC é o 5. Certo? Até aqui tranquilo, de boa. Mas como é que eu consigo identificar em questão? Vamos lá. Em questão, você vai. Deixa eu diminuir bem aqui um pouquinho. Em questão, você vai observar como está sendo a ideia da questão. A ideia. Se a ideia da questão for tempo, encontro, eventos repetitivos, decomposição da maior potência, você vai trabalhar MMC. Se na ideia da questão apresentar de divisões, divisões partes iguais, simplificar, decomposição do menor potência, você vai trabalhar com MDC. Vocês até entram em conflito. Como aqui MMC é o mínimo, mas ele quer o maior, como um MDC ele é o máximo, e aqui ele quer o menor. Esse aqui é o único conflito que você pode se embananar em questões. Porque máximo múltiplo ou mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O MMC ele quer a maior potência e o MDC ele quer a menor potência. Tá bom? Aqui a gente vai trabalhar agora questão de concurso.